Nós queremos ler aqui em Jeremias, no capítulo 18. Obrigado, meu pastor. Essas minhas anotações aí é complicado, né, pastor? Jeremias, capítulo 18. Abra, por favor, a sua Bíblia, seu smartphone, e vamos ter esse tempo também dessa reflexão da palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor aqui em Jeremias, no capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, versículo 1, viu? Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, eis que estava entregue as suas obras sobre a roda. Desci à casa do oleiro, eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Pode ir, por gentileza. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, então tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Por gentileza. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Esta é uma palavra, e aí tem uma conexão com, de fato, o tema, por favor. Pode voltar lá. Essa é uma palavra que tem essa conexão, dessa grandeza do seu amor, do amor de Deus, né? Ali, essa comparação feita em relação ao oleiro e o vaso de barro. Isso é uma conexão que revela a grandeza do amor de Deus. Diga comigo, a grandeza do amor de Deus. O amor de Deus, fale comigo, pela minha vida. Então isso revela de fato essa conexão, né? E isso nos remete a pensar um pouco justamente no Gênesis, né? Rapidamente eu quero pensar com vocês acerca dessa beleza da grande criação do Senhor. Quando nós olhamos a palavra e a palavra de Deus, logo aqui no início, vamos olhar aqui primeiro em Hebreus 11:3, que diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que se vê. Ou seja, nós entendemos, conforme a palavra, que esse grande universo, eu não estou falando apenas do lugar onde nós habitamos, o planeta Terra, mas o grande universo, pela fé, nós cremos que foram feitas pela palavra de Deus, a palavra liberada foi feita pelo Senhor. E aí vai para Salmos de número 19:1, diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento demonstra a habilidade do seu poder, né? Segundo aquilo que a ciência, a astronomia fala para nós, e nessa busca incessante de conhecer o universo, há uma atualização de que existe pelo menos 2 trilhões de galáxias conhecidas. 2 trilhões de galáxias conhecidas no universo, segundo esse parecer bem atualizado da ciência. E que cada galáxia dessa tem em torno de 100 a 200, 400 bilhões de estrelas. A nossa galáxia é chamada de Via Láctea. Via Láctea porque tem vários braços aspirais, e eles dizem que nós moramos na região da periferia da Via Láctea, né? Nós sabemos que nós, como seres humanos, habitamos na Terra, e esses planetas que estão ali próximo ao Sol, né?
O planeta Terra, ele é o terceiro nessa ordem em direção ao Sol, né? E o que nós entendemos, e aqui a ciência fala que o planeta Terra, é o único planeta que oferece condições no lugar exatamente onde ele está, para que nós tenhamos condições de viver, ou seja, o único lugar, o único planeta até então conhecido que oferece condições de vida é o planeta Terra, porque ele está nessa distância em uma órbita perfeita em direção ao Sol. Nem mais para frente, nem mais para trás, está exatamente dentro de uma lei, de uma organização feita, e aí nós atribuímos de fato ao nosso Senhor, feita por Deus, que oferece condições. Mais para frente seria extremamente impossível, porque seria mais de 300, 400 graus, muito calor. Mais para trás seria extremamente frio, impossível, mas ele está em uma órbita, em uma distância perfeita em relação ao Sol. Então, o sistema solar, que compõe ali pelo menos 8, 9 planetas, a Terra é o terceiro planeta que oferece a condição de vida. Isso é extremamente perfeito quando nós compreendemos isso pela palavra de Deus, e que é o próprio Deus que sustenta, né? Porque não tem nada em cima, não tem nada embaixo que sustenta, mas toda a órbita que é em direção ao Sol e que fica girando é o que se sustenta todos esses planetas ali em volta do Sol. Eu falo isso para mostrar essa grandeza de Deus, baseado nessa compreensão da ciência, e que também tem ali a Lua, que tem essa conexão perfeita em relação ao Sol, e que favorece um equilíbrio sobre as marés, que favorece um equilíbrio pela inclinação de 23 graus, e tudo isso é um olhar para que nós tenhamos a compreensão desse olhar de grandeza de Deus. Então os céus vai revelar, vai proclamar a grandeza de Deus. E o firmamento vai demonstrar essa grande habilidade das mãos do Senhor. Quando nós olhamos para a criação, em Gênesis 1, versículo 31, era o sexto dia, e diz a Bíblia que naquele dia Deus olha a sua criação e diz o que ele havia feito, e aí o entendimento é que é justamente aquele dia, o sexto dia, que era muitíssimo bom. Se você olhar no primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto dia, ao final da conclusão de cada obra que Deus realizava, o texto nos aponta dizendo que era bom. Mas o sexto dia, que foi a criação do homem, ele olha e diz que era muito bom. Ou seja, era extremamente perfeito o que Deus estava fazendo, não apenas no universo, mas também no firmamento, aqui embaixo, aqui na terra. E quando nós olhamos ali, nós compreendemos que a beleza de tudo isso tem a sua importância, tem o seu propósito. Mas nada, absolutamente nada, vai superar a criação do homem. Porque você vai para o Salmo de número 8, diz que o homem é a coroa. A compreensão e o entendimento é que o homem é a coroa da criação de Deus, ou seja, o melhor de Deus. Quando você vai para o texto de Marcos também, a compreensão que tem em Marcos diz que o homem, uma alma, tem mais valor do que o mundo inteiro. Apesar de todo o universo ter a sua importância, apesar de toda a criação de Deus no firmamento ter a sua importância, mas o plano macro de Deus é a criação do homem. E quando chegou na criação do homem, ele não disse haja, para que as coisas pudessem acontecer. Mas diz a palavra de Deus que ele formou o homem. E eu gosto da versão da King James, né? Gênesis 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. E feito argila, soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então eu gosto desta versão, que ele modelou, que ele fez, e ele fez com a habilidade das suas mãos.
E aí é a compreensão, porque o que está lá em Jeremias 18 é justamente a compreensão de que a argila, de que o vaso que o oleiro estava fazendo com as suas mãos, fazendo com a sua habilidade, esse vaso quebra, mas ele torna a fazer de novo. Então, antes de mais nada, nos conecta com a criação, com a existência do ser humano, que como um vaso de barro ele fez com as suas mãos. Então o melhor de Deus, Zacarias vai dizer, quando nós olhamos no livro de Zacarias, que o homem é a menina dos seus olhos, Israel, a menina dos seus olhos, né? Então a compreensão que fica é que nós, de fato, seres humanos, é o melhor de Deus, o melhor de Deus. E a gente compreende isso perfeitamente, dessa grandeza e desse amor de Deus. Isaías 45 diz que o Senhor tem criado os céus e Deus, né, formou a terra e o fez, e ele estabeleceu. Não a criou para ficar vazia, mas a formou para que fosse o quê? Habitável. Apesar de toda a beleza que fez, se não tivesse um homem. Eu comparo toda a criação como um quarto que se prepara para a chegada de um bebê. Tudo aquilo que um casal pode investir em um quarto, para a chegada do bebê vai investir. E esse quarto só terá valor. E todos aqueles detalhes que nós colocamos no quarto só terá valor se o bebê chegar. Tudo será embelezado, tudo será harmonizado, tudo será preparado para quem? Para a chegada do bebê, porque ele tem relevância, porque ele é a coroa daquela casa, juntamente com o casal. Tudo isso só tem relevância, tudo isso só tem relevância, porque o mais importante são pessoas. O mais importante de Deus não são coisas. O mais importante que Deus tem no seu propósito é gente. É propósito de Deus, é gente, é pessoas. E a grandeza do seu amor, ele manifesta no vaso de barro. Somos apenas um vaso de barro, frágil, limitado. E que muitas vezes na nossa história vai ter muitas rachaduras, trincos. Mas aquele que nos criou, que nos gerou, é quem tem a capacidade de refazer a nossa história, de refazer a nossa vida. Quero que você pense nesta manhã, saindo daqui, entendendo dessa grandeza do amor de Deus. A natureza é magnífica, tudo que você observa, toda a paisagem, o céu é coisa linda. Mas tudo isso foi um quarto. Foi um quarto para receber o homem, para que o homem pudesse administrar tudo isso e o homem pudesse vir a essa terra para a glória de Deus, para caminhar dentro de uma compreensão, de um amor, mas pudesse viver nessa terra glorificando o nome de Deus, o nome do Senhor. A primeira lição que eu olho no texto está no versículo 3. E no versículo 3, aí é a versão NVT. Eu gosto da versão da NVT, porque no versículo 3 diz que o Jeremias desce à casa do oleiro. E ao descer à casa do oleiro, ele depara com uma visão, com uma compreensão de que ali tinha um artesão produzindo da sua arte. O oleiro estava ali fazendo o vaso. E o vaso, ele trinca na mão do oleiro. Outras versões diz que se desfaz na mão do oleiro. E ele torna a fazer novamente. Então, essa versão de que ele desce ali na casa do oleiro e ele percebe, ele enxerga que o oleiro está trabalhando, irmãos. Na versão NVT diz que ele estava trabalhando o quê? Fazendo um vaso. Ele estava trabalhando, ele estava fazendo um vaso. Uma certa feita, e aí está isso em João 5,17, uma certa feita Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Essa compreensão do vaso somos nós,
que o bom Deus, ele trabalha desde sempre, né? O propósito de Deus é trabalhar nos bastidores da criação para reconciliar a criação consigo. Deus trabalha desde sempre na nossa história. Se estamos hoje aqui e que temos um entendimento da palavra de Deus, foi porque um dia Ele trabalhou na nossa história e de maneira tão extraordinária Ele soube nos trazer, Ele soube nos atrair. O seu amor nos alcançou, a sua graça nos abraçou. De uma maneira extraordinária Ele trabalhou em algum momento para que você pudesse ter o entendimento e o conhecimento da palavra que você tem hoje. Mas Ele apenas não trabalhou, Ele continua trabalhando. Na condição de vaso, Ele continua forjando o nosso caráter. Na condição de vaso, Ele continua moldando, trabalhando em nós, movendo a sua mão sobre nós. Diz a palavra de Deus em Filipenses 1,6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo. Então, na condição do trabalhador que é o Senhor, que é oleiro, Ele continua trabalhando na formação do seu caráter, até aquele dia Ele vai aperfeiçoando isso em nós. Vai aperfeiçoando isso em nós. Lá em Petrolina tem a casa do artesão. E quando você entra na casa do artesão, e alguns aqui em algum momento teve lá, como o pastor Júnior, uma equipe, teve lá e viu as belezas que se faz na casa do artesão. E quando você chega para ele e pergunta como é que você conseguiu essa madeira, ele falou simplesmente assim, a gente passa em alguns lugares e encontra tocos de árvores jogados fora para ser queimado. E muitos desses nós trazemos para aqui, trabalhamos na madeira e de repente fica algo grandioso. Fica coisa linda. Se você entrar na internet, você coloca lá Casa do Artesão de Petrolina, você vai ver a beleza que é. E faz inúmeros formatos de pássaros que você não acredita na forma como eles fazem. Tudo trabalhado à mão, de um toco de árvore, descartado para o fogo. Ele forja, ele vai trabalhando, e de repente sai uma figura extraordinária. Ali está impregnado o amor. Ali está impregnado naquela arte a habilidade. Ali está impregnado o sentimento. Ali está impregnado o que ele poderia fazer, o melhor dele para aquele momento. E quando eu falo isso, você que tem a sua profissão, naquilo que você faz, e talvez naquilo que é como também a condição de um tipo de artesanato, tudo que você faz nessa área, ou em qualquer área, quando você faz com amor, está impregnado o sentimento. Quando você faz com amor, está impregnado a habilidade. E ali naquela arte, tem um pouquinho da sua história, do seu sentimento, da sua dedicação, da sua renúncia. Agora, esses que participaram dos 50 a mais, todos que participam, deixam ali uma marca de sentimentos envolvidos, de um trabalho desenvolvido. E no final olha e fala assim, mas, gente, eu não sabia que eu tinha essa habilidade para fazer um negócio desse. Mas fica marcado, assim é o Senhor que trabalhou em nós. Está impregnado o seu amor, está impregnado os sentimentos, Ele sopra o fôlego de vida, ou seja, é a vida de Deus que chega em nós por meio da graça, por meio de Cristo. Aquilo que parecia, descartável para o homem, como em toco de uma árvore, Ele pega e vai formando na nossa vida espiritual, vai formando em nós e fala, tem valor, não é desprezível, eu cuido, eu vou moldando. Pode ser bruto, pode ser ignorante, pode ser agitado, pode ser tudo, mas Ele, por meio da graça, tem muita paciência, longanimidade sobre a nossa vida, e Ele vai tratando da nossa história nos bastidores. Ele vai gerando, Ele vai formando em nós o seu extraordinário caráter. Então nós estamos bem convencidos disso, de que somos obra-prima de Deus, criado,
em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras, né, que Ele de antemão, né, almejou para nós. Efésios 2:10. Somos obras, essa obra-prima das mãos de Deus, e Ele vai trabalhando no seu tempo. Então, a primeira compreensão que nós temos daquele texto que era para o povo de Israel, é a compreensão que nós temos do texto para nós, igreja do Senhor. Igreja do Senhor. O segundo momento que eu olho aqui é o versículo de número 6, que diz: o Senhor disse para Jeremias: não poderei eu fazer de vós, para que Jeremias pudesse transmitir, como fez este oleiro, ó casa de Israel. O segundo momento aqui é um olhar na soberania de Deus. Esse olhar na soberania de Deus, nós precisamos entender que somos apenas vaso. E a palavra de Deus diz que em uma casa pode ter vaso de ouro, de prata, de barro, de madeira, não importa. O que importa é que esse vaso ele seja santificado. O que esse vaso precisa é santificar a sua vida. E esse olhar da soberania de Deus envolve a compaixão, envolve o amor. Porque o desejo de Deus é que Israel pudesse se despertar para aquele exato momento. Um momento de arrependimento na sua história. Porque na sua soberania ele poderia mudar a sentença, o mal que estava para acontecer sobre aquela nação. Essa era a oportunidade para que a nação de Israel pudesse ter um despertamento sobre isso. Nós entendemos da soberania e do controle de Deus e do governo de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa história de vida, mas o que o Senhor quer é que a gente use do nosso livre-arbítrio para voltar a nossa atenção para Ele, para voltar o nosso coração e as nossas decisões para Ele. Nos atentar espiritualmente sobre a nossa vida, sobre as decisões, sobre os caminhos que nós trilhamos. Mas aqui é o caminho para o fim. É o caminho para o fim. Porque nós vamos entender que o barro que estava na mão do oleiro, ele se quebrou, que é o versículo 4. Assim como o barro quebrou, nós precisamos entender que nós temos que ser maleáveis. Maleáveis, para nos arrepender quando for necessário. Maleáveis para conhecer a nossa fragilidade. Maleáveis para entender que sempre haverá oportunidade de Deus para restaurar a nossa relação com Ele. Maleáveis para entender que não é o orgulho, porque Ele abate o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Maleáveis para entender que um coração quebrantado, Deus está disposto a mudar. Um coração quebrantado, Deus está disposto a abençoar. Assim como o barro é maleável na mão do oleiro para ele poder refazer quantas vezes for preciso, nosso coração tem que ser maleável, tem que ser quebrantado. E a Bíblia diz em Tiago que nós precisamos nos aproximar de Deus. A gente deve se aproximar de Deus, porque uma vez que a gente faz isso, diz que Deus também se aproximará de nós. Tiago 4, 7, 8. Uma vez que eu estou disposto a me aproximar de Deus, renovar a minha vida no Senhor, mostrar para eles os cacos da minha história, os momentos amargos da minha vida, as decepções e aquilo que me distanciou dele, Ele também está disposto a nos restaurar de novo. Ele também está disposto a reconstruir uma história de novo. Ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Se alguém distanciou, fomos nós. Ele está na mesma posição de amor e cuidado. Se alguém distanciou, fomos nós. Nosso coração foi aquecido um dia pela sua presença.
Se hoje vivemos momentos de frieza e de indiferença, somos nós que distanciamos, somos nós que escolhemos caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte e distanciamento desta graça. Não há nada melhor nessa história em que Deus está construindo com nós do que desfrutar de uma relação pessoal com Ele. Quando eu digo e quando o texto diz que uma alma tem mais valor do que o mundo, olhamos Jesus indo onde está um homem chamado Mateus. Quando nós entendemos a importância de um amor, olhamos Jesus indo a um homem chamado Gadareno, um homem possesso de demônios. Quando nós entendemos essa história de amor e da singularidade de Deus, encontramos Jesus perdoando a mulher que foi pega supostamente em um ato de adultério. Tudo isso para reconstruir histórias de gente. Quando nós entendemos dessa compreensão, desse amor singular, entendemos que um homem como Zaqueu, dizendo, eu vou pagar e vou acrescentar 4 vezes mais, restituir 4 vezes mais de tudo ou de qualquer pessoa que eu roubei. Porque essa graça nos leva para isso, ser maleáveis diante de Deus. De reconhecer aonde nós estamos, a posição que estamos, o que nos levou a cair, o que nos levou a distanciar. E entender que Ele vai estar sempre em uma posição para nos abraçar de novo, para nos restaurar de novo e restabelecer o seu propósito nas nossas vidas. No versículo 8, nós vamos entender que Deus tem um plano de restauração para Israel. Não sei as condições que você chegou nesta manhã. Não sei as condições que você tem vivido nos últimos meses, nos últimos anos da sua história. Mas tudo começa a estar no centro da vontade de Deus. Tudo começa a estar nesse plano perfeito com Deus. Deus não é uma religião. Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. É o Senhor principalmente da nossa história, da nossa vida. O Evangelho no vaso de barro é o grande tesouro. Somos o vaso de barro. E o tesouro é a presença de Jesus em nós, é o Evangelho em nós, que transforma a nossa história. Sabe, irmãos, quando eu tinha 16 anos, eu aprontava coisa minha, aprontava muito. Eu falo da minha pessoa, aprontava muitos caminhos errados, muitos. E eu lembro que era uma noite, era 10 horas da noite, e naquela época, 10 horas da noite já era para estar, dormindo. E 10 horas da noite eu não chegava em casa, meu pai resolveu ir atrás de mim. Eu estava 2 ruas acima da rua em que eu morava. Eu avistei ele de longe, ele dando sinal, e eu estava com alguns colegas, e que nós estávamos ali para fazer algumas coisas, entre elas, fumar maconha, cheirar um baseado. E de repente eu avistei o meu pai e eu falei, poxa, ele vai estragar esse momento nosso aqui. Eu resolvi correr, fugir dele. Porque eu queria dar uns bales e voltar para estar com a turma. E aí eu dei uma carreira e distanciei, e eu olho para trás e eu encontro meu pai correndo atrás de mim. E aquilo foi apertando meu coração, e eu corria umas ruas, descia outras, e eu penso que não, meu pai no pique, e vindo atrás de mim. Falei, meu Deus, hoje ele me mata. E quando eu vi que ele não ia descolar, eu resolvi pegar as ruas e chegar em casa uns 5, 8 minutos primeiro que ele. Eu
Primeira coisa que eu fiz, falei com a manhã, pai, está vendo aí? Fala que eu estou dormindo. E aí, debaixo da coberta, e lá fiquei quietinho. Demorou 5, 8 minutos, ele chegou. Cansado. E falou para mim, levante. Eu falei, vai ser agora. Ele falou, olha, eu não vou dar uma surra que você merece, mas eu vou lhe dizer para você uma coisa. Eu quero o melhor para você. Aquilo foi pior do que uma surra. Eu quero o melhor para você, eu te amo. E eu não quero que você permaneça nesse caminho com essas amizades, porque isso vai te levar para uma perdição. Eu te amo e quero o melhor para você. Saia dessa vida. Saia dessas amizades. Abandone isso. Desista disso. Aquilo para mim naquela noite foi pior do que uma surra. Fui constrangido com aquela demonstração de um amor extraordinário. O que Deus está querendo para Israel é a mesma coisa. Por gentileza, coloca em Jeremias 29, 11. Por favor, eu vou ler aqui. Jeremias 29, 11 é na NVT. NVT. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseia. Pode continuar. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Tem maior amor do que isso, irmão? É uma carta aos exilados da Babilônia. É uma carta de amor para o seu povo que foi disciplinado e estava exilado. É uma carta de esperança. Suas promessas, elas não falham. Chegou o momento em que Deus libertou, porque Deus tratou deles lá no cativeiro. Chegou o momento que essa promessa se cumpriu. Deus libertou seu povo daquele cativeiro. Eu não sei qual o cativeiro que você enfrenta hoje na sua vida pessoal. Mas os planos de Deus, eles não caem por terra. Mas Ele procura um coração quebrantado. Ele está dizendo, aqueles que me buscarem em oração, eles me encontrarão. Eu vou permitir ser encontrados por vós, diz o Senhor. Uma vez eu fiz uma brincadeira com meu pai, ele fez comigo e falou para mim assim, ó, se esconde aí que eu vou te procurar. E eu me escondi. E ele fez de conta que não me viu. Eu sei que alguns pais já fizeram isso. Fez de conta que não me viu. Passou direto, procurou. E depois ele falou, eu já sabia que você estava aí. Eu permiti ser encontrado por você. Esse é o nosso Deus, que permite ser encontrado por nós. Através de um caminho de oração, de uma conexão que se renova, que se refaz. No Senhor, Ele é poderoso para restaurar os valores do Evangelho em nós. Poderoso para refazer a nossa história. Talvez há relacionamentos quebrados aqui. Relacionamentos conjugal, familiar, profissional, né? Vários relacionamentos podem estar nessa situação. Ele é poderoso para restaurar de novo. Relacionamentos familiares há anos, há tempos que você não fala com determinada pessoa da sua própria família. Ele é poderoso. Se ele encontrar um coração quebrantado, ele vai restabelecer esse relacionamento novamente. Na minha família, muitos de nós tínhamos relacionamentos quebrados de 5 anos, vivendo debaixo do mesmo teto.
relacionamento de 5 anos, de 3 anos, de 2 anos, mas quando o evangelho chegou ali, chegou para valer, chegou para mudar, chegou para nos levar a uma consciência de arrependimento, e as coisas foram acontecendo no nosso lar, na nossa casa, porque o evangelho chegou no nosso coração, e a gente foi se organizando, foi reconhecendo, e perdão foi acontecendo, e o milagre, esse é o maior milagre, foi acontecendo entre nós. Faz a gentileza, se coloque de pés aí no seu lugar. Nós temos a oportunidade nesta manhã. Eu sei que enquanto eu falava algumas coisas, veio o seu coração. Eu sei que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração, na sua alma, algumas coisas daquilo que nós falamos. E você pode, nesta manhã, já ter essa conexão de oração direcionada. Você sabe o que resultou daquela situação lá com meu pai, quando eu tinha 16 anos? Coração escondeu aquilo, já não lembrava mais daquilo. Eu me converti a Cristo com 19 anos. 20 anos se passaram, então o Espírito Santo fez assim, ó, me trouxe à luz daquela situação de 16 anos. Eu já estava morando aqui em São Paulo. Então, me organizei, liguei para o meu pai e falei, paiinho, você lembra daquele tempo assim? Ele estava muito latente, que ele falou, e tem um quê? Eu quero lhe pedir perdão por aquilo que eu fiz. Por ter feito o Senhor, sabe, correr aquele dia, uma coisa tão monstruosa. Ele disse, mas meu filho, isso já é passado. Eu falei, então, para mim está muito presente. Eu quero te pedir perdão por aquilo que eu fiz. O Senhor sabe quem eu sou hoje, então aquilo que ficou lá eu preciso consertar. Me perdoe. Ele falou, meu filho, sempre vou lhe perdoar. Não há problema nenhum. Não tem amor maior do que esse. Deus, o Pai, de braços abertos, esperando que aquele filho chamado pródigo pudesse um dia voltar. A esperança do Pai é que ele pudesse ainda estar em algum lugar perdido por aí, mas que um dia ele pudesse encontrar. Até que um dia o filho tenha consciência do caminho que estava, das decisões que tomou. Ele foi correndo e falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe eu vou ser pelo menos um dos serviçais. O pai encontrou, meu irmão, do jeito que estava, sujo. Beijou, abraçou. Mandou depois dar um banho, colocar o melhor anel, matou a melhor novilha preparada ali, fez uma grande festa, porque na cabeça dele, agora o filho que estava morto ressuscitou, que estava perdido foi encontrado. Quem é o filho que está perdido? Você hoje pode rever isso no Senhor. É filho, mas se distanciou da casa do pai. Nós vamos ter uma canção aqui. E enquanto essa canção acontece, você pode ter um momento de oração aí, você pode vir aqui, ter um momento de oração aqui, mas uma oração muito consciente desse amor que nos abraça, desse amor que tem a capacidade de nos restaurar de novo. De novo e de novo e de novo. Vamos adorar o Senhor. Você vai ter um momento de uma reflexão.